Olá, meus amigos, bem-vindos ao terceiro programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa, professor de Geografia do Singular Ângulo Vestibulares, e escolhi para esse nosso papo a matéria relacionada à morte da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Tá? A matéria está disponível em nosso blog, vocês têm o endereço aí, correa.blog.lemonde.fr, e a matéria é publicada no dia 9/4, tá? Para facilitar aí que vocês localizem no nosso blog, ok? Vocês têm via blog ou via a nossa própria tela, essa janela que está aí com vocês, condições de enviar perguntas, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Esse programa aqui é feito exatamente para isso, para poder discutir esses temas mais atuais, que são, vocês sabem, muito cobrados aí nos nossos grandes vestibulares, e em aula é um tanto complicado em profundidade desenvolver isso, tá? Nossa programação, né, tem as aulas numeradas, vocês sabem muito bem. Para quem não é aluno do nosso curso ou não conhece o material, o nosso calendário é apertado, né? Temos apertado, mas dá para fazer aí, acho que um bom trabalho. Mas tem um ritmo intenso, então fica difícil inserir em aula esses temas. Por isso, a nossa Web TV, ok? Então fiquem à vontade quanto a sugestões e etc. Tá? Críticas também são bem-vindas. Vamos aprimorando aí o nosso programa, ok? Esse texto, disponibilizado no dia 9/4, com o título Morre Margaret Thatcher, eu deixei esse título, o título da matéria é Thatcher tentou evitar a reunificação da Alemanha. Tá? Vocês têm o link lá no blog para poder ler a matéria que eu estou sugerindo. Lógico, tem uma infinidade de outras matérias falando aí da morte da Dama de Ferro. Sugiro, inclusive, que assistam o filme, né? Filme com o nome Dama de Ferro, que foi premiadíssimo aí, desde melhor atriz, Meryl Streep. O filme, por si só, já mereceria aí uma boa atenção da nossa parte. Também porque ela, Margaret Thatcher, que foi chefe de governo, um outro jornal, talvez pela pressa de publicar, acabaram dando a ela o título de chefe de Estado. Não, vamos lembrar que o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista. Então ela, como, né, primeiro-ministro, ocupando esse cargo de primeiro-ministro, ela então era chefe de governo. Isso ao longo de toda a década de 80. Ela, Margaret Thatcher, ela introduziu no Reino Unido o modelo que nós chamamos de modelo econômico neoliberal. Tá? Na época, Thatcher e Ronald Reagan, no governo norte-americano, eles faziam uma propaganda desse modelo, né, desta postura, dessa escola econômica, o neoliberalismo. Tá? Aí nós temos que voltar lá ao século XVIII, né, lembrar um pouco de Adam Smith, né? Ali nascia o liberalismo econômico, a ideia da não intervenção do Estado na economia. Tá? Agora, esse modelo foi muito importante lá para o crescimento da burguesia da época, para o fortalecimento da chamada Revolução Industrial, tá? Para o crescimento de economias, né? Como a economia do próprio Reino Unido. Mas no início do século XX, esse modelo acabou se mostrando ineficiente para resolver nos momentos de crise, para lidar com momentos de crise como foi o fim dos anos 20. E, lógico, vocês sabem o resultado, é a crise de 29. Tá? Com a crise de 29, um remédio, né, sugerido na época, né, foi o comportamento exatamente contrário, né, o chamado keynesianismo, que é a ideia do Estado forte, do Estado regulador. Não é? Aqui no Brasil, o grande exemplo do keynesianismo foi Vargas. Né? Por exemplo, os monopólios, a construção das estatais, né? Ou a estatização de setores que estavam próximos à falência, como o sistema ferroviário.
e outros, né? Mas Vargas foi, sem dúvida, o mais keynesiano aí dos nossos presidentes. Após a Segunda Guerra, devido às dificuldades da reconstrução, o modelo keynesianista, né, keynesiano, melhor, esse modelo de forte presença do Estado, né, de linhas de crédito, né, créditos subsidiados, quer dizer, com facilidades para pagamento, novos prazos, juros baixos, facilidades, né? O protecionismo, caso tenha produtos importados, né, que venham a prejudicar a indústria nacional, essas medidas, né, de forte presença do Estado, né, foram frequentes, né, por várias economias. Vários estados adotaram posturas assim. Tá? Lá nos anos 70, uma completa reconstrução, né, uma completa recuperação aí com relação aos estragos da Segunda Guerra. A partir dos anos 70 começa um resgate das ideias liberais. E aí passamos a chamar de neoliberalismo, né? A ideia, novamente, de dar maior liberdade ao capital, aos empresários, né? E que o Estado deveria criar parâmetros, né, para o funcionamento da economia, é óbvio, não é um Estado ausente, mas que o Estado deveria criar parâmetros, né, regras para o jogo e deixar os jogadores, deixar a economia fluir. Né? E se uma empresa não tiver competência, né, nessa ótica, que vá mesmo à falência e abra espaço para empresas mais competentes. Né? Todos ganharão com isso. A economia do país, né? Nós, consumidores, com produtos provenientes de uma empresa mais competente, tá? Nós, trabalhadores, pois estando em uma empresa mais competente, temos nossas garantias, né? Nossa estabilidade. Os governos, com a certeza que vão ter continuidade, né, no seu processo de arrecadação de impostos, já que essas são empresas mais sólidas, e etc. Né? Agora, esse modelo, né, neoliberal, que começava então a ganhar voz nos anos 70, era mais assim um discurso do que prática. Temos aqui um país latino-americano, o Chile, né, o Chile após o golpe de 73, que derrubou o presidente Salvador Allende, o general Pinochet, né, foi uma espécie de representante do neoliberalismo. O Chile pode ser apontado até como um laboratório do neoliberalismo, mas com todo o monitoramento, né, por parte das grandes potências, em especial Estados Unidos. Agora, a Margaret Thatcher, foi quem implantou, de fato, medidas neoliberais em um país desenvolvido, em uma potência. Tá? Essa parceria Thatcher-Reagan, tá, como os defensores do neoliberalismo nesta década, 80, por parte dos americanos, foi mais discurso. A Thatcher, de fato, implantou. Ela implantou um programa de privatização, tá, que faz o nosso programa implantado lá pelo Fernando Henrique ter uma fichinha. Nada, privatizamos nada, perto do que ela privatizou. Tá? E ela não tem, a falecida Thatcher não adquiriu esse apelido Dama de Ferro à toa. Né? O filme mostra muito bem isso, como ela enfrentou, por exemplo, a greve dos mineiros, né? Dos trabalhadores das minas de carvão, privatizadas por ela. Ela privatizou tudo mesmo. Tá? Alguns acreditam que se ela não tivesse feito isso, a situação do Reino Unido seria ainda pior. Outros, lógico, vão criticar, dizendo que a crise que o país vive hoje é fruto desse excesso de liberdade dada por ela. Né? Dessas privatizações, do fim dos monopólios e etc. Né? Lógico que aí vai ficar uma discussão de quem apoia, quem não apoia tais medidas. Para nós aqui essa discussão vai ser completamente inútil. Mas de fato ela fez isso, né? Pelo seu discurso, ela fez isso com a melhor, evidente, né? Melhor das intenções. Tá? A ideia ali era exatamente estimular a competição para que as mais competentes empresas pudessem crescer e, lógico, o país então recuperar o seu prestígio, já que de fato o país já foi um grande líder mundial, só que nos últimos anos, obviamente, desprestigiado, últimos anos não, últimas décadas, né? Deve ser triste você ver que uma colônia, uma ex-colônia sua, se torna o seu próprio chefe.
né? No caso dos Estados Unidos, evidente. Bom, mas ela fez, acredito eu, com a maior das intenções, mas o resultado não foi alcançado. Se estaria pior, não sei, também não vem ao caso. Tá? Agora, por acaso, né, da data, né, fatídica aí da sua morte, mas uns 30 dias aproximadamente, aí, 30 dias antes da sua morte, o próprio governo do Reino Unido havia liberado, como o governo americano também vem fazendo, nós, com um certo atraso, mas liberado documentos, outrora considerados sigilosos, estratégicos, e nesses documentos, tá, mostravam uma atuação dela, né, no final dos anos 80, que era uma atuação pouco comentada, que ela teve um comportamento pouco, né, dito aí na imprensa, ou alguns poucos que diziam isso não tinham o devido crédito, né, de que ela teria atuado de forma, né, incisiva pela não unificação das Alemanhas. Nesta matéria, né, inclusive vocês vão encontrar aí algumas frases, né? Algumas frases como Thatcher, no dia 2 de fevereiro de 90, ainda escrevia que nem mesmo o fortalecimento da comunidade europeia conseguirá frear a influência alemã. Entre aspas, as ambições alemãs se transformariam no fator ativo e dominante, declarou Thatcher. Tá? Então ela e até mesmo o François Mitterrand, né, ex-presidente francês, já falecido também, que eles teriam articulado aí pelo menos algumas ideias, trocado algumas ideias de que uma Alemanha unificada não seria interessante para a Europa. Deixa eu ver se eu localizo aqui uma frase que o Mitterrand teria dito. Né? Essa frase não é confirmada por Paris, né? Mas via Thatcher, ela teria dito então que o Mitterrand, presidente francês, então havia dito para ela o seguinte, aqui ó, um dos assessores de Thatcher chegou a dizer que Mitterrand teria dito a ela que a nova Alemanha, aí entre aspas, frase supostamente do François Mitterrand, a Alemanha teria mais influência que a Alemanha de Hitler. Que uma Alemanha unificada seria mais influente sobre a Europa do que a própria Alemanha de Hitler. Então, os dois, em especial ela, nos bastidores, teriam aí feito alguma coisa para que a Alemanha não se reunificasse. Tá? Evidente que, para a imprensa, declarações oficiais, uma nova era, uma era pós-Muro de Berlim, uma era de uma Alemanha reunificada, isso mostra uma nova Europa, óbvio, o discurso é esse. Tá? Por exemplo, Thatcher e Reagan atuaram de forma também incisiva para que a União Soviética acabasse de uma vez. O último chefe soviético, o último chefe de Estado, Mikhail Gorbachev, tá? Lutou intensamente aí para que duas medidas por ele implantadas, perestroika, reestruturando a economia, glasnost, reestruturando a política, para que essas duas medidas dessem os resultados esperados por ele. Tá? E tinha tudo para dar certo. Não deu certo, tá? Dentre alguns fatores, a pressão exercida por Reagan e Thatcher. Reagan e Thatcher trabalharam para que um programa, hoje acreditamos até suposto programa espacial, de levar a guerra literalmente para o espaço, que isso desse certo. Essa ideia da guerra nas estrelas, né? A União Soviética não teria condições de fazer algo semelhante. O Gorbachev tentava implantar suas medidas de reestruturação política e econômica. Não tinha como ele se envolver num programa bélico espacial como esse, né, defendido por Reagan e Thatcher. Só que era a Guerra Fria, era um mundo bipolar. Né? Se os americanos e aliados fazem algo, os soviéticos tinham que dar a resposta. Era assim, era quase um jogo de tênis. O cara nem bateu, você já está olhando para o outro. Ação, reação. Tá? E eles dois, em conjunto, aí, os dois, Thatcher e Reagan, levando ao extremo a tal guerra nas estrelas, deixou o Gorbachev
né, ali de mãos atadas. E ele, então, acabou se ausentando nas questões geopolíticas aí frente ao mundo, né? Como eu disse, Guerra Fria era um jogo de tênis. Se os americanos fizeram, ele tinha que fazer. Ele não fez. O fato dele não dar início a um programa bélico espacial semelhante como esse defendido pela dupla aí, Thatcher-Reagan, mostrou para o mundo, não digo a falência, mas mostrou, né, a fraqueza da União Soviética. Essa demonstração de fraqueza ajudou a levar a União Soviética ao fim, né? Então, a Thatcher colaborou e muito para o fim da União Soviética. Mas é evidente que agora o Gorbachev, né, também pronunciou-se aí sobre a morte dela, dizendo ela ser uma grande estadista, exemplar estadista na condução das negociações e etc. Mas aí, né, a gente sabe que é política, né? Política partidária ou política internacional. Essas declarações são sempre, né, de tentar engrandecer a pessoa. Isso aí a gente sabe como é que acontece, não é? Aqui mesmo dentro do Brasil a gente vê isso quase que diariamente, ok? Bom, então leiam aí sobre a Margaret Thatcher, sobre esse papel que agora nós conhecemos dela nos bastidores, contrário aí à unificação alemã. Não sei se isso vai ter algum desdobramento, se a Alemanha vai reagir, né, a partir desses documentos que mostram que oficialmente ela fez algo, né? Não sei se o clima entre os dois vai ficar um pouco tenso ou se já é passado, né? Vamos acompanhar ao longo do ano. O nosso programa está aqui para isso, né? E ver, né? Porque vivemos novamente um momento de crise. E se a crise é a crise do neoliberalismo, será que a ideia é o que? É um neo-keynesianismo, como foi lá nos anos 30? Será que agora vamos voltar a uma nova intervenção do Estado na economia? O Brasil já está nessa, né? Desde o governo Lula, né, atuamos aí de forma incisiva para recuperar a economia, né? PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 1, PAC 2, né? Tudo que você fala em incentivos do Estado para aquecer a economia, Minha Casa Minha Vida, reduções de IPI, né, estímulos ao consumo, isso é o Estado atuando de forma ativa para aquecer a economia, né? O que o Obama vem fazendo nos Estados Unidos não é muito diferente, o que a Europa vem fazendo. Agora, será que isso é passageiro? Logo voltamos àquela, né, ideia de que prevalece o neoliberalismo, criam-se parâmetros e deixa aí o capital escolher o melhor caminho, né? O que o Obama fez para salvar as empresas americanas, né, da crise que se iniciou no último semestre do governo Bush, segundo semestre de 2008, o que ele fez foi também uma forte intervenção do Estado na economia, tá? E agora, como é que fica? Isso vai adiante ou não? Ou vamos voltar ao modelo neoliberal que a Thatcher tanto defendeu? Tá certo? Nos últimos 10 anos ela sumiu aí da vida política por problemas de saúde. Ela estava, né, já bem debilitada e a sua morte agora é bem recente, ok? Estudem aí, esse tema é bem interessante e tem muito a ver com o nosso dia a dia, ok? Então, obrigado por acompanharem mais um programa. Fiquem aí à disposição quanto a perguntas, críticas e etc. Até mais, tchau, tchau.